1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 1 mesmo, né? Semana passada fizemos capítulo 3 e capítulo 2. E hoje, então, a gente começa aqui com o capítulo 3 capítulo 4 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Pro, nós estamos na aula 13. Nós estamos na aula 13? Essa é 14? E agora, Ninha? Não sei te falar, porque na verdade lá no YouTube eu tô dividindo por livros, né, do Antigo Testamento. Então, se não me engano, essa é a nossa terceira aula dentro do livro já de 1 Samuel. Então, não sei te falar. Eu teria que contar lá para saber. Não vou saber te falar, não. Mas se você quiser, depois a Eu me gente. perdi um pouco. Perdão. Pode falar. Eu apanho um pouquinho para procurar aqui na Bíblia. É primeiro Isso. Pode. Samuel? 1 Samuel, capítulo 4. Achou o livro de 1 Samuel? 1 Samuel, achei. É muito complicado. Acho que eu preciso comprar uma Bíblia diferente. Eu ainda não consigo, mas eu consigo. 1 Samuel, Capítulo 4. 4. Os filisteus, né? Isso. Eu acho que você precisa pegar só uma Bíblia menor, né? Porque a Bíblia de estudo, ela tem a tendência de ser muito grossa. Então, para você achar um livro, às vezes um livro que estaria ali, sei lá, no 1/10 da Bíblia, na Bíblia de estudo, ele tá lá, já lá na frente, sabe assim? Porque tem Aqui um em Santo André, espaço. onde tem? Porque isso aqui em Alphaville tem a imprensa bíblica, né? Uhum, Então, eu peguei essa Bíblia lá. uhum, Tem muito aberto, muito próximo. uhum. Em Santo André tem também? Eu acredito que tenha, mas eu sou mais a favor de você pedir pela internet, chega de um dia para o outro. A maioria das encomendas que eu faço hoje em dia para a galera da igreja ou para mim mesmo, eu já peço ali na Amazon ou na própria Depois você me Plenitude. passa para não perder o tempo da aula. Passo o link para Só você. qual que eu posso pedir na internet? Tá bom, tá Eu bom. te mando uma mensagem. Aí você já faz isso. Desculpa, menina. Imagina, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado,
pois em seu coração temia pela arca de Deus. Vamos parar aqui, só para a gente começar a aula, contextualizar e a gente conseguir compreender, e a gente continua a leitura até o final aí do capítulo 4. Semana passada, se vocês se lembram, a gente falou justamente do homem de Deus, no capítulo 2, no versículo 27. O capítulo 2 termina, nossa aula termina com a gente lendo e verificando que Deus envia um homem para falar com Eli e profetiza sobre Eli o que vai acontecer. Por que Eli permitiu tamanha negligência por parte dele com seus filhos, Ofni e Finéias, que estavam se prostituindo, que estavam negligenciando o papel de sacerdotes ali no tabernáculo, que estavam fazendo da casa de Deus, que estavam fazendo das coisas sagradas coisas profanas, coisas sem sentido, coisas de qualquer maneira. Então, os dois filhos de Eli eram extremamente profanos na sua integridade, na sua maneira de estarem se comportando no papel de sacerdotes. Deus já estava farto, né, dessa atitude. O povo de Israel com certeza já estava também extremamente triste, sendo oprimido por esses filhos de Eli, porque eles eram obrigados a levar ali a sua oferta, levar os seus sacrifícios, e eles percebiam que os filhos de Eli faziam de qualquer jeito os sacrifícios. Então, para quem estava levando o sacrifício já era complicado, porque cada sacrifício que se levava ao tabernáculo normalmente dizia respeito ao pecado, né? Cada vez que um sacrifício era ofertado no tabernáculo, geralmente ele tinha a conotação de pecado, por isso que se levava o sacrifício até o tabernáculo. A não ser em festas de Israel, no demais, no restante do ano, todo sacrifício era porque havia pecado, né? Era porque eu tinha pecado, eu ia até o tabernáculo. Então imagina você já triste, entristecido por ter entristecido o coração de Deus, e você chega para ofertar, para fazer um sacrifício, e esse sacrifício é feito de qualquer maneira por um sacerdote. Então é muito triste ver toda essa realidade de como estava sendo tratado o tabernáculo, as coisas de Deus, os sacrifícios ali, né, no altar e tudo mais. Então, toda essa descrição do que estava acontecendo ali diz respeito a esse período, gente, dos juízes. Eu estava dando uma olhada geral dentro dessa semana para falar aqui com vocês, e o livro de Juízes é o livro que menos aparece a ação de levitas, a ação de sacerdotes. Praticamente a gente não tem o nome de levitas e de sacerdotes em ação dentro do livro de Juízes. O Juízes é exatamente o retrato de um Israel, de um povo de Deus extremamente desviado em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Então pensa um período de aproximadamente entre 300 e 400 anos, né? Acontece ali o período dos juízes, em que Israel se desvia literalmente das coisas de Deus. Eu acredito que até a ida ao tabernáculo, nas festas ou em qualquer outra celebração, ela estava sendo negligenciada também, porque você não vê em nenhum momento dos textos aqui de Juízes Israel indo para celebrar festas anuais. E nós estamos falando de 400 anos, então tinham muitas festas sendo celebradas durante o ano, né? Então, com certeza, era uma minoria e bem pequena que se lembrava dos mandamentos, que se lembrava do Senhor e que então estava fazendo o que devia ser feito. A grande maioria do povo de Israel, como os próprios textos de Juízes vai mostrar para nós, eles estavam em extrema corrupção, em extrema idolatria, em extrema desviados mesmo de todos os princípios de Deus. Então você não vê ação. E aí a minha curiosidade, quem estava aí domingo passado, acho que só Kênia, né, que estava domingo no culto da noite, eu ministrei, Renatinha também estava, acho que estava, né, à noite, eu ministrei sobre o chamado, né, o que representa o chamado, esse chamado de Deus para nós, qual é esse princípio que a palavra nos mostra. E muito me chamou a atenção em perceber que Eli
e os seus filhos não são da família de Arão. Eli era da família da descendência de Itamar. Então, quando você olha lá dentro da genealogia, quem não tem ainda, se quiser, depois eu mando o PDF. Tem um PDF que eu mandei sobre as genealogias dos sacerdotes, né? Desde Levi como patriarca, que é o filho de Jacó, e aí quando descende dos 3 filhos de Levi, que é Coate, Merari e mais um, esqueci agora o nome. E aí são os coatitas, né? Os descendentes de Coate que são aqueles que vão ser os sacerdotes diante do Senhor. Mais precisamente, a família de Arão, que é a família de Moisés. Então, quando Deus chama Moisés e fala que é a família de Arão que serão os sacerdotes diante dele eternamente, vamos dizer assim, de geração em geração, é a partir de Arão que deveria ter uma genealogia até Cristo. Então, até Jesus deveria ser uma mesma geração de filhos a partir da família de Arão, do homem Arão. Então, sempre um filho do filho, do filho, do filho, do filho, do filho de Arão é que deveria ser o sacerdote. Mas quando você olha para o livro de Juízes, você identifica que no finalzinho da história, entrando em Samuel, como a gente tá, aparece Eli com esses 2 filhos e dessa forma extremamente complicada, aonde tanto Eli parece ser um sacerdote negligente, e a gente percebe que porque ele não está corrigindo seus filhos como deveria, e esses meninos, Ofni e Finéias, que parecem cair de paraquedas dentro do texto bíblico, mas que demonstram a corrupção que está acontecendo dentro do tabernáculo, literalmente dentro. Não é entre o povo de Israel que está tendo essa corrupção. A corrupção de pecado está acontecendo principalmente dentro do próprio tabernáculo. Então, dentro do próprio sacerdócio de Deus, da tribo de Levi, está tendo essa corrupção. Gente, quem não estava ou quem não viu essa aula, aconselho vocês a darem uma olhada no início de Juízes, em que a gente fez a leitura do capítulo 18 e 19. Se vocês lembram dessas histórias, quem lembra da pregação, inclusive, daquela pastora nos Gideões, né, que repercutiu aí nas redes sociais tremendamente, em que ela fala sobre o levita que corta sua concubina em 12 pedaços e envia para Israel, né, por causa do pecado ali que é cometido. O início do livro de Juízes, no nosso estudo, porque esse capítulo está no final de Juízes, mas na ordem cronológica, ele está lá no começo, para mostrar essa depravação de Israel. Então, a gente percebe nitidamente que a tribo de Levi estava totalmente corrompida em seus princípios. E aí, por causa dessa corrupção, muito provavelmente alguma fissura aconteceu na tribo, na família de Arão, em que Eli, que era da genealogia de Itamar, que era outro filho de Arão, mas que não era ele que era para estar, né? Porque Eleazar, ele estava vivo e o filho de Eleazar era Finéias. E depois de Finéias, tem outros filhos para a família de Eleazar. Então, ou eles estavam tendo vários sacerdotes no trabalho dentro do tabernáculo, e talvez eles revezavam esse trabalho, e aí por isso que Eli era um dos sacerdotes, ou literalmente Eli com a sua família tomou o lugar do sacerdote que era para estar no lugar ali dele. Então, algo aconteceu, a Bíblia não mostra, não existe relato sobre isso, mas o que eu descobri olhando ali para o texto era, Eli não era da família de Arão. Ele é da família de Arão, no sentido de que ele é um dos filhos do pai, do avô. Deixa eu pegar aqui, gente, para falar para vocês, tá fácil aqui. Quando Anrão, o pai de Arão, vai ter os filhos, então ele tem Moisés e Arão. De Arão sai Nadab e Abiú, que são aqueles que são mortos logo no início do tabernáculo, ainda com Moisés, porque eles oferecem fogo estranho lá no Êxodo. E aí Arão ainda tem 2 filhos, que é Eleazar e Itamar.
Eleazar, ele toma o sacerdócio assim que Arão morre, ainda ali com Moisés sendo líder de Israel. Então, antes da morte de Moisés, Eleazar é que está no controle, né, do comando. E Eleazar, então, toma o sacerdócio já com o seu pai morto, e Moisés ainda está no controle. Quando Eleazar, ele toma o controle, mais um pouco ali já no finalzinho do livro de Josué, ele morre. E o seu filho Finéias, quem lembra também de uma história bem forte dentro do contexto do livro de Josué, é o pecado de Israel em Moabe. Antes deles conquistarem ainda a terra prometida, eles se prostituem ali na terra de Moabe. E ali houve muita morte, e Finéias, ele tem uma atitude maravilhosa para salvar o povo de Israel naquele momento por causa daquela prostituição. Ele mata um israelita que está se deitando com uma cananita, com uma moabita, na verdade, e se prostituindo dentro do próprio arraial de Israel. Então, para acabar aquela ira de Deus sobre o povo de Israel, Finéias vai lá e mata, né, esse israelita com essa moabita. E aí acaba a ira de Deus ali, porque ele vinga, né, a santidade de Deus ali naquele momento. Então, a partir do momento em que Arão morre, Eleazar está no controle, mas Eleazar depois também morre. No finalzinho do livro de Josué, Finéias é o próximo na linhagem. E Finéias tem filhos. Então, existe uma linhagem de sacerdotes vindo de Eleazar. Não entendo eu por que Eli entra nessa história, tá? Só tô dando esse contexto para vocês entenderem que até nisso provavelmente tem erro, tem pecado nessa história, tem alguma situação que aconteceu ali no meio do povo de Israel em que acabaram colocando Eli, que não era um sacerdote direto de Eleazar, não era para ele estar no controle do tabernáculo, mas é ele quem está com seus filhos prostituindo, né, o templo, o tabernáculo do Senhor ali. Então, esse é o contexto do que está acontecendo. E a gente termina a aula, então, semana passada, com essa profecia que o Senhor envia através de um homem que não tem o nome dele no texto, mas ele fala exatamente o que vai acontecer com Eli, com Ofni e com Finéias, e com toda a sua geração. Diz que Eli, os seus filhos seriam mortos juntos, e é isso que a gente vai ver aqui, e Eli também morre em seguida nessa situação, a gente também vai ver aqui. E ele fala que todas as suas gerações serão mendigos como sacerdotes no povo de Israel, por causa dessa maldição, do que eles fazem aqui nesse momento no tabernáculo. Eles vão colher consequências por longas gerações. O Senhor diz que ele não voltaria atrás disso que ele estava falando com a família de Eli e de Ofni e Finéias, tá bom? Então foi isso que a gente viu aqui na aula passada e entramos então nesse texto que a gente viu agora, falando que os filisteus se levantam em guerra contra Israel nesse momento. Não foi isso que a gente começou lendo? Os filisteus vão para a batalha, mais uma vez oprimindo Israel, querendo tomar mais territórios, querendo, né, tomar mais despojos, colocar Israel como seus escravos de verdade. E o texto coloca, então, iniciando aí o capítulo 4, fala que a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Isso quer dizer que Israel agora já começa a ouvir palavras, direções desse menino chamado Samuel. E Samuel está aqui, pela contagem dos anos que eu vi aqui, na ordem cronológica, com aproximadamente 21 anos de idade. Então ele já não é mais um menino, não é mais um adolescente, ele se torna realmente um homem nesse momento da história já. E a gente então tem Samuel já falando, lembrando o povo de Israel sobre as palavras, sobre os mandamentos. Com certeza Samuel já estava sendo visto de outra maneira pelo povo ao redor, por Israel, mas eles estão sendo oprimidos pelos filisteus. Os filisteus, nesse momento, estão dominando sobre o povo de Israel, eles estão sofrendo opressão dos seus inimigos, que é os filisteus, nesse momento. Abrindo um parênteses, nós não vimos ainda a morte de Sansão, tá, amadas? Então, segura aí que Sansão ainda vai aparecer nessa história, porque ele não teve desfecho. Na ordem cronológica, ele não aparece aqui ainda, ele está um pouquinho para frente do que a gente vai ver. Então, nesse momento, a lupa, né,
As câmeras estão sobre o tabernáculo, sobre a família de Eli, sobre Ofni, Finéias e sobre Samuel, que agora está sendo levantado como esse grande profeta do Senhor para esse tempo, tá bom? Mas são os filisteus que estão dominando sobre o território de Israel, oprimindo Israel. A gente tem Sansão como juiz, mas sabe lá o que Sansão está fazendo nesse momento da história, mas ele está ali, né, ainda vivo e conduzindo aí a sua vida. Vamos lá? E aí fala que eles vão para a batalha. A partir do versículo 2, aí os filisteus se dispuseram em linha para enfrentar, e já num primeiro momento, num primeiro combate, o versículo 2 termina dizendo que os filisteus derrotaram os israelitas e já mataram aproximadamente 4.000 deles no campo de batalha. Então Israel já tem uma queda, né, de soldados grande aqui, com 4.000 homens mortos em campo de batalha pelos filisteus. E o versículo 3 ele diz assim: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Gente, essas perguntas, elas parecem para mim piada. Sabe quando alguém conta uma piada para você? É isso. Sabe por que a gente pensa numa piada? Eu começo a rir quando eu leio um troço desse aqui. Eu falo assim, na hora de pecar, ninguém fala de Deus, né? Na hora de se prostituir, na hora de buscar outros deuses, na hora de comer as ofertas que eles sacrificam lá para os deuses deles de Baal e tudo mais, na hora de viver a vida do jeito que eles querem, né? O texto de Juízes vai mostrar muito isso. Israel vivia como bem queria. Agora, a hora que eles tinham algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, a primeira coisa que eles diziam era justamente dizer que Deus, que o Senhor, não estava olhando por eles. Como se Deus devesse algo para eles. Essa é a impressão que se dá, né? Por que o Senhor... Eu não sei nem com que entonação a gente poderia ler uma pergunta como essa. Com uma entonação de questionamento mesmo, com uma entonação de tristeza, né? De quem realmente reconhece que está errando. Não sei, não dá para a gente descrever, né? Qual é a entonação? É uma pergunta. Mas de que maneira esse israelita fala essa pergunta é a grande questão aqui para nós. Mas eu digo que eles falavam de uma forma tão natural, como se Deus fosse alguém que fosse obrigado a salvá-los desse tipo de adversário. E aí ele pergunta, né? Então, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Gente, aqui para mim tem uma placa gigante, escrito assim, sabe aquelas placas que te chamam a atenção? É aqui que mora a grande questão desse início desse texto do capítulo 4. Porque Israel questiona por que eles foram derrotados pelos filisteus, se Deus é Deus, né? Deus não poderia permitir que Israel fosse derrotado nessa batalha. Eles se valem, Israel se vale de ser realmente o povo de Deus, gente. Eles têm essa consciência. Eles não são alheios a essa realidade. Eles sabem que eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles sabem. Eles sabem que quem deu aquela terra para eles foi o Senhor, através de Moisés e Josué, como líder deles. Eles sabem. Sabe aquela pessoa que sabe de quem é filho? Eles sabem que existe um Deus nos céus. Eles sabem que o Deus é o único Deus. Eles sabem tudo isso. Só que a nossa maneira de viver, a nossa vida, ela é corrompida pelos nossos desejos mais carnais que a gente possa imaginar. Então, Israel é isso, é um povo que conhece o Deus que o tirou da terra do Egito, é um povo que conhece muito bem o Deus que é todo-poderoso, que fez todas as coisas que eles já viram até ali, mas é muito mais fácil viver mergulhado no pecado, e quando eu preciso, eu finjo que eu me arrependo e clamo a Deus, e Deus vem em meu socorro. É esse o cenário que a gente percebe em Juízes e aqui no início de Samuel também. E aí eles fazem essa questão aqui. Eles dizem assim, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor. Para que a gente vai buscar a arca do Senhor? Para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então é como se eu dissesse assim, eu tô lá numa vida de pecado,
Mas no momento em que o diabo vem me afrontar para me derrotar, eu falo: não, 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 peraí, eu vou ali na minha casa buscar, porque eu tenho uma Bíblia lá, e eu vou pegar minha Bíblia, e eu vou agora enfrentar o diabo com a minha Bíblia no braço, na mão, e a Bíblia vai me salvar. É isso que eles estão falando aqui. Porque para Israel, nesse momento aqui, a Arca da Aliança se tornou o quê, gente? Um amuleto. Se tornou um amuleto. Se tornou o amuleto da sorte que eu vou levar para a guerra. E porque eu tô com o amuleto na minha mão, por isso que eu falei da Bíblia, né? Tô em pecado, mas o diabo tá vindo contra mim, agora eu vou lá e pego a Bíblia. E vou com a Bíblia para enfrentar o diabo. A Bíblia vai fazer alguma coisa, gente, em meu favor? Nada que eu leve nas minhas mãos, que eu leve junto comigo, vai fazer algo acontecer por causa da peça que está nas minhas mãos. Deus está conosco, não é por causa da Bíblia, não é por causa da arca, não é por causa de qualquer outro amuleto que eu coloque nas minhas mãos. Deus está conosco porque eu estou com Ele. A diferença está aí. Quando nós estamos em obediência, a palavra de Deus diz que as bênçãos, elas me alcançam. A presença de Deus, ela está comigo onde eu estou, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então não tem a ver com o amuleto nas mãos. Isso é algo que não é de hoje. A gente está vendo aqui no tempo de Israel, e se você olhar, pode olhar mais para trás, a gente vai encontrar esses amuletos desde Gênesis, quando fala de Ur dos Caldeus, da terra do próprio Abraão, que era uma terra idólatra. Então, os seres humanos têm a tendência de se valer demais em amuletos, em peças que ele acha que aquilo vai ser o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua salvação. E se a gente então imaginar para os nossos dias quantos amuletos nós temos na nossa vida e que nós achamos que é isso que nos protege, que é isso que nos garante a vitória, que é isso que nos dá a presença de Deus perto de nós e tantas outras bobagens que não fazem sentido quando a gente olha a fundo o que está acontecendo. Então Israel está em extremo pecado, corrupção, desvio dos princípios de Deus. Eles vivem a vida debaixo de idolatria e prostituição, inclusive cultual, né? Eles cultuam a outros deuses cananeus. Eles abandonaram o Senhor de verdade e na hora da aflição é a Arca da Aliança que vai fazer a diferença, porque eles acham que a arca é a presença, e ela é mesmo a representação disso, mas Deus não está naquele objeto. Aquilo é uma representação. Deus não está em qualquer objeto que a gente queira colocar como um lugar para ele habitar. Deus não habita, gente, em templos feitos por mãos de homens, que dirá em objetos. Né? Então não existe isso. A presença de Deus está conosco. A presença de Deus está em todos os lugares. Então a nossa vitória ou a nossa derrota não está naquilo onde Deus está naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Então quando o homem está em pecado, ele não precisa esperar a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Isso não acontecerá, porque as consequências do nosso pecado são exatamente a opressão e a aflição que o nosso adversário impõe sobre nós. Porque o livro de Juízes vai mostrar, durante todo aquele ciclo que a gente tem falado, que é quando Israel reconhece o seu pecado. É quando Israel clama a Deus, quando percebe que eles estão sendo atacados e afligidos por causa do seu pecado, é que Deus então levanta sempre o libertador. Então, a grande questão, gente, em todo o texto aqui, é dizer: você tem consciência do seu pecado? Você sabe por que o inimigo está vindo sobre você e está te derrotando? Você tem consciência de que foi você quem abriu essa brecha para que esse inimigo viesse contra você? Porque a bênção e a maldição estão diante deles desde o início. Quando a gente pega Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tanto Moisés quanto Josué vai falar isso todo o tempo. Deus tem posto diante de vocês 2 caminhos. Não tem 3, não tem 4. Só tem 2. O da obediência,
que leva à bênção junto com isso, e a desobediência que carrega em si a maldição. Então Deus vai nos retribuir justamente de acordo com o caminho que nós seguimos. Então, se eu decido seguir pelo caminho da obediência, eu vou colher de forma prática e natural a bênção. Se eu caminho pelo caminho da desobediência, não espere colher a bênção de Deus, não espere colher a proteção do Senhor. Pelo contrário, ele tem uma palavra liberada para nós também, de maldição. Os nossos inimigos virão contra nós e nos derrotarão. É isso que está escrito na palavra de Deus. Não tem outra coisa escrito. Mas a palavra vai dizer que os teus inimigos vão te derrotar por causa dos seus muitos pecados, por causa da sua legalidade, porque você se afastou do seu Criador. Então, essa é a grande questão. E aí eles dizem, vamos buscar a Arca da Aliança em Siló, para que o Senhor vá conosco. Então, bora buscar o amuleto, porque o amuleto vai dar sorte para nós. Vamos colocar uma cruz no pescoço, como uma corrente, porque é isso aqui que vai me proteger do diabo, percebe? Vamos colocar uma correntinha no braço com o nome Jesus, porque é isso aqui que vai me proteger. Vamos, e a gente vai criando amuletos, né? Põe aí o Salmo 91 aberto dentro da sala. Põe o Salmo 23 no quadro, na cozinha, no meu quarto. Não faz sentido, gente. Não faz sentido algum. Tudo amuleto, né? Tudo uma forma de achar que através daquilo Deus estará dando proteção. Não existe isso. A proteção, ela vem por causa da obediência, tá bom? Não tem a ver com amuletos. E aí o texto vai continuar dizendo assim, 4. Então mandaram trazer de Siló a Arca da Aliança do Senhor, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança de Deus. Só para eles saírem do tabernáculo com essa arca, já tinha todo um ritual. Então eles tiveram que provavelmente cobrir essa arca com os panos que deveriam ser cobertos. Existem tecidos específicos para que aquela arca fosse coberta. Colocava-se as varas, né? Que se não estavam com as varas colocadas, eles colocavam a vara. E somente a família dos coatitas é que poderiam carregar essa arca da aliança. Então eles carregavam essa arca nos ombros, de um lado para o outro, para onde eles tivessem que ir. É dessa maneira que eles podiam carregar. E essa foi a forma que, com certeza, eles tiraram essa arca de dentro do tabernáculo. Então, havia todo um ritual, toda uma maneira de se fazer essa transposição da arca de dentro do tabernáculo para qualquer lugar. E eles seguiram. E quem foi acompanhando isso foi justamente Ofni e Finéias. Se foi eles que carregaram, a gente não sabe. A palavra está dizendo que eles acompanharam. Pode ser que eles estavam sim carregando a arca junto, mas pode ser que eles só acompanharam como filhos de Eli, do sacerdote. Como Eli já estava muito velho, ele manda então a representação dos próprios filhos ali de Ofni e Finéias para acompanhar a Arca da Aliança, junto com os levitas, até o acampamento lá dos filisteus, nessa guerra onde eles estão. Lembrando que nós estamos atravessando cidades aí, tá? Essa arca estava em Siló. Quando a gente olha no mapa, ela está mais ao norte, e aonde eles estavam acampados está um pouco mais abaixo, mais ao sul, tá? Então, tem uma distância aí, eu não olhei essa questão da distância, quantos quilômetros, mas tem uma distância considerável que eles andaram com essa arca do tabernáculo até o local da guerra. Versículo 5 vai falar algo poderoso. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a Arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E então, assim, os israelitas recebem com grande júbilo, né, a presença da arca. Por quê, gente? Porque eles sabem a representação da arca. A representação da arca é a representação da presença de Deus.
Só que a representação da arca como a presença de Deus no meio de Israel tem a ver com o que, gente? Que nós acabamos de falar. Obediência. Então, nada tem a ver com o objeto em si. Ali era uma arca carregada pelos levitas, mas que sem a obediência do povo de Israel, sem que o Senhor desejasse estar ali onde eles estavam, nada fazia diferença. Era só uma caixa de ouro colocado no meio do acampamento de Israel, que estava em guerra contra os filisteus, e essa guerra tinha a ver com o próprio pecado deles. Deus nem se moveu nesse caso, e é isso que a gente está vendo aqui. Mas eles gritam com um júbilo tão grande pela presença da arca ali, porque eles sabiam qual era a representação dessa arca, e eles acreditam que o amuleto vai dar certo, que eles gritam tanto que a palavra fala que o chão estremece. Então, pensa aí num grito de um grande exército realmente gritando em uma só voz. É algo maravilhoso, né? Aí a gente pode pensar nesses filmes épicos que a gente percebe logo, né? Aqueles gritos quando todos batem no escudo, né? Gritando ao mesmo tempo. É algo maravilhoso só de ouvir, né? Imagina um exército inteiro de 30 mil foram os que morreram. Vamos colocar aqui no mínimo 50 mil homens gritando ao mesmo tempo quando eles veem a arca chegando dentro do acampamento. É algo assim surreal. Então eu imagino que o chão realmente estremeceu de verdade pelo grito daqueles homens. O som, né, estremece mesmo a terra. E eu imagino o pavor agora do acampamento dos filisteus do outro lado, vendo esses gritos e sabendo que o que fez com que eles gritassem foi a Arca da Aliança, né? Então, os filisteus também sabiam que tinha a ver com o Deus de Israel. E olha como eles têm consciência desse Deus, que eles citam exatamente o que esse Deus já fez na história. Então, os filisteus conheciam a história do Deus que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e de como foram as pragas que esse Deus infringiu sobre os deuses e sobre o povo do Egito. Gente, quando a gente lê esses textos, é fantástico. Não tinha YouTube naquela época para transmitir o que aconteceu no Egito para o povo filisteu. Não tinha WhatsApp para mandar foto de como foi as pragas no Egito. Isso corria durante talvez anos e anos, uma notícia de um lado para o outro para chegar para que alguém conhecesse. Então haviam mensageiros que rodavam os mares ali, né, o mar Mediterrâneo e tudo mais, para que essas notícias chegassem. E os filisteus conheciam muito bem a história do Deus de Israel, do Deus que livrou seu povo das mãos do Egito, do maior império daquela época. Então, os filisteus temeram, literalmente eles temeram, porque eles achavam que os deuses tinham chegado no acampamento dos hebreus, né? E quando eles falam deuses, é porque realmente essa questão para aquele povo daquela época era sempre de forma plural, né? Não de forma singular. O nosso Deus, o Deus de Israel, era o único Deus. E esse único Deus era o único Deus todo-poderoso. E ele fazia tudo o que ele precisava fazer, independente de quantos deuses os homens adoravam na terra, né? Então, eles só não sabiam disso, que era um único Deus e não deuses, mas que era tão poderoso quanto qualquer acúmulo de deuses que poderiam ter no panteão egípcio ou mesmo lá entre os cananeus, que eram muitos deuses que eles adoravam, né? Então, eles sabiam que tinham muitos deuses ali no meio do acampamento dos israelitas. Mas Deus se mostra, né? Deus se move. Fala aí, quem é? Fala, Kênia, pode falar. Deixa eu só, assim, até para título de curiosidade, não sei se vai saber me falar pela informação. Por que as pessoas, mesmo lá atrás, elas tinham necessidade de cultivar deuses? Assim, me remete assim, que parece assim, mesmo lá atrás, né, as pessoas precisavam, além de, parece que, está me fugindo a palavra, colocava em teste Deus o tempo todo, né, assim, não dando a devida importância, mas cultivando outros deuses, colocando eles num patamar mais importante que Deus, né, sendo que Deus provou. Talvez eu vou falar uma coisa louca, misturando as estações, mas vamos imaginar. Lembra quando Moisés, assim, o que me veio,
estava, né, desbravando lá o Mar Vermelho, alguma uma coisa assim, aí não tinha que caía o maná, uma coisa assim que as pessoas para as cidades, Canaã, né? Eu lembro que teve uma passagem que você acho que começou falou um pouquinho isso, né? E Deus prova o tempo todo que ele é todo poderoso, mas mesmo assim as pessoas cultivam outros deuses. E aí hoje me remete para o nosso mundo de hoje. E, por favor, não estou aqui fazendo nenhuma discriminação, pelo amor de Deus, respeito todo mundo, assim, mas para mim Deus é único, meu Deus é único, né? Aí me remete hoje as pessoas em várias religiões, né? Que nem eu vou falar uma coisa no meu serviço outro dia, tem pessoas lá que me chamam de beata, né? Porque agora você está na igreja, está indo, não sei o que lá. E tem pessoas lá que frequentam a Umbanda, e tá tudo bem, não é o contexto. Aí, de repente, o menino que frequenta a Umbanda lá vira para mim e fala assim: Kênia, você fez um comentário hoje, mas Exu falou para mim dizer para você. Eu falei, meu pai do céu, o que é o Exu? Mas, assim, eu ouvi, né? E aí eu falei, olha, o meu Deus, que é o seu Deus, ele é único, mas obrigada, né? Porque eu fiquei assim. E você falando tudo isso, quer dizer, desde lá de trás, as pessoas vão cultivando. Vem o mundo de hoje, as pessoas continuam cultivando outros deuses. E sendo que Deus, que nem eu vou aqui na minha sacada, eu olho para o céu, Deus grita assim no bom sentido comigo. Eu ajoelho aqui nessa sacada e falando, e Deus é tão presente. Desculpa a minha ignorância, assim, mas eu estou tentando pensar na época e trazendo para o meu mundo de hoje, sabe? Acho que eu me estendi mais, assim, me desculpa. Não, fica tranquila. Na verdade, a sua pergunta, talvez, ela é a pergunta de 1 milhão, né? Mas ela tem uma resposta. É que a resposta para eu conseguir falar para vocês, assim, de forma mais clara, mais bacana, seria realmente a gente entender essa questão de idolatria na raiz do problema, né? Então, nós sabemos e reconhecemos, a grosso modo, que o nosso Deus é o único Deus, isso é fato, nós sabemos que só existe um Deus e que todo o restante desses deuses que são adorados, eles são ou deuses que eu fabrico baseado naquilo que eu desejo, esse é um dos princípios da idolatria. Então, todo Deus que eu fabrico com letra minúscula, ele tem a ver com aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, eu crio um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Então, esse é um dos princípios, e a gente teria que estudar um pouquinho sobre isso. Um outro princípio que remete à antiguidade é que, assim, eles tinham que, de alguma maneira, aplacar a ira dos deuses por causa do pecado deles. Então, eles entendiam que, tipo assim, como eles faziam coisas que aparentemente desagradavam aos deuses, e aí quando eles usavam deuses no plural, é porque esse era um entendimento muito passado de pai para filho. Mas qual que é a raiz da questão? É assim, ó, como eu estou agindo mal, como eu estou em pecado, o que é que eu preciso fazer para aplacar a ira dos deuses, para que os deuses não venham me matar ou não venham atrapalhar a minha vida e assim eu consiga viver em tranquilidade. Então vamos dar um exemplo disso? Os egípcios, por exemplo, a religião dos egípcios, né, do Egito. Um dos deuses que eram adorados no Egito é o deus do Nilo, ok? Era o deus lá que eles adoravam no Nilo. Eu não tô lembrando agora o nome, mas a gente falou isso no estudo, tem tudo lá nos vídeos que a gente falou sobre as pragas do Egito. Então, o primeiro deus que era extremamente adorado no Egito era o deus Nilo. Por que o rio Nilo era um deus? Porque eles percebiam que anualmente existiam a época da cheia e a época da baixa das águas. Então, se eles não adorassem o deus Nilo e não fizessem oferendas para o deus Nilo, isso poderia ocasionar uma baixa e uma enchente em épocas erradas. Então era como se eles enfurecessem os deuses
com as suas práticas de pecado, e aí o Deus enfurecido, ele vinha e fazia as coisas não andarem como eles queriam. E aí eles tinham a plantação de trigo, era muito forte, né, no Egito, nessa baixa das águas ali do Egito e nessa enchente que dava. Era uma das principais plantações. Deixa eu tentar colocar talvez num exemplo mais prático aqui para nós, para você entender. Vamos pegar uma região, por exemplo, eu não entendo muito de agronegócio, mas se a gente pegar qualquer região, por exemplo, que planta café, aqui na nossa região, principalmente como é que fala? No interior de São Paulo tem muito, né? Muitas fazendas de café. E vamos supor que para o café ter uma boa colheita, eu preciso plantar ele. Tô só citando, tá, gente? Não entendo nada de plantação. Mas vamos supor que eu tenha que plantar a época de plantio do café entre janeiro e junho. E aí, de julho a dezembro, fosse a época da colheita. Então, a época do plantio teria que ter uma época de um pouco mais de estiagem, por exemplo, de janeiro a março. Aí, quando fosse em março, tinha que ter uma época de chuvas bacana, para que o solo fosse irrigado, para que a partir de julho começasse então a ter as colheitas em abundância do café. Era isso que acontecia no Egito. Só que eles percebiam que em dados momentos da vida deles ali, por causa do pecado deles, os deuses se iravam e vinha chuvas fora de época. Então, o que eles aprenderam? Isso aí tem toda uma história mesmo para se estudar, tá? Isso não é só no Egito, é em todas as nações, inclusive no Brasil. Então, quando eu quero aplacar a ira dos deuses, eu começo a estudar uma maneira de dar presente para os deuses, oferecer sacrifício para os deuses. Então, quais os sacrifícios que os deuses querem? Geralmente, quem sabe esses sacrifícios que os deuses querem são os sacerdotes. Olha aqui a palavra sacerdote que a gente tem estudado tanto. Ela aparece desde a antiguidade. Essa palavra não é dos israelitas. Essa palavra não vem de Deus. Essa palavra vem da antiguidade. Dá umas 3 aulas aqui para a gente falar só sobre isso, porque é muito, muito amplo o assunto. Aí, quando os sacerdotes iam lá para os deuses e buscavam os deuses para saber o que os deuses queriam, os deuses então falavam exatamente o que eles queriam como oferta, como sacrifício. Então, por exemplo, o deus Moloque, aí eu já estou falando da terra de Canaã, ele falava: para vocês aplacarem a minha ira, eu quero crianças em dados momentos do mês, da semana, sei lá. E as crianças eram oferecidas como sacrifício. Então, entende o que eu estou falando? Então, sempre tem um sacerdote na história, que é o intercessor entre Deus, os deuses e os homens, porque os homens nunca têm coragem de ir até os deuses, porque eles não se sentem dignos. Então, olha como a realidade é sempre igual. Então, sempre tem intercessores, e sempre existem sacerdotes, pessoas que se dizem mais espiritualizados, né? E aí eles vão para os deuses e buscam os deuses e se sacrificam por toda a humanidade ali diante dos deuses, e os deuses então falam o que eles querem de oferta. E a gente sabe que só existe um Deus. Quem são esses deuses, gente? Quem são esses deuses que estão falando com os homens e pedindo ofertas e oferendas para esses homens, senão anjos caídos, né? Demônios. Então nós temos consciência disso. Só que entender isso na sua essência é que muitas vezes é complicado. E a gente sempre acha que tem a ver só com as imagens, só com esses deuses antigos. Gente, a idolatria é algo muito mais comum nos nossos dias do que a gente possa imaginar. Então, vou dar um exemplo prático do nosso dia a dia aqui. Quando eu quero aplacar a ira de Deus, do Deus que eu sirvo, do Deus da igreja evangélica, quando eu quero, vou desligar que vai desligar na nossa cara. Vamos lá rapidinho, você já volta que a gente vai falar.
Quem tá faltando? Acho que só a Soninha, né? Então, quando eu quero aplacar a ira dos deuses ou do Deus que nós servimos hoje no nosso dia a dia, eu costumo pedir a orientação de líderes, dizendo o que é que eu preciso fazer para que Deus aceite a minha adoração, para que Deus me abençoe para eu comprar minha casa, para que Deus me abençoe para eu comprar meu carro, para que eu tenha a promoção no meu trabalho. Percebem que as recompensas são as mesmas? Da plantação lá do Egito, da plantação lá dos... É a mesma coisa, sempre tem troca nessa história, né? E aí, os sacrifícios que são ditos para eu fazer hoje são, faça um jejum com propósito, entregue uma oferta alçada ao Senhor, né? Consagra, sei lá, isso da sua vida. E percebem que a questão é sempre a mesma? Sempre tem a ver com aplacar a ira de um Deus ou pedir que a bênção me alcance, mas eu nunca olho para o meu comportamento. Eu nunca olho que as consequências do que está acontecendo ao meu redor tem a ver com o meu pecado. Não tem a ver com a oferta que eu ofereço ou que eu deixo de oferecer. Então, a questão, Kênia, você está falando, e a gente vai voltar para o texto agora, porque essa aula é uma aula ampla e é uma aula específica só que a gente pode marcar num dado momento aí para falar só sobre idolatria. Então talvez a gente pode pegar um tema aqui dentro do que a gente está estudando e quando a gente chegar nele falar, ó, hoje nós vamos estudar só sobre idolatria. Aí eu preparo uma aula específica só sobre isso, sobre deuses e aí tudo mais. Ou vocês podem fazer pesquisas também aí que vocês vão achar muita coisa boa. Tem muita coisa ruim, tá? Mas tem muita coisa boa aí na internet também. A gente só precisa filtrar, né? E entender o que a gente está assistindo para não ver bobagem. Mas é isso. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano pecou contra o Senhor e se afastou dele, desde que o pecado corrompeu o mundo através de Adão e Eva, infelizmente o ser humano busca aplacar a ira de Deus por causa do seu pecado. E a forma de eu aplacar a ira de Deus é perguntando aos deuses ou perguntando a Deus o que é que eu preciso fazer para aplacar a sua ira. E a gente acha que com presentes, com ofertas, com sacrifícios, Deus vai então ser aplacado na sua ira contra o nosso pecado. Quando na verdade o nosso Deus, ele diz, eu não quero ofertas, eu só quero obediência. É isso. Ok? Então, se o ser humano obedecesse, já... Imagina. É bom a gente, às vezes, levantar algumas questões, porque a gente pensa melhor sobre o assunto, inclusive, né? Então, esse amuleto que Israel fez nesse momento da arca, diz a respeito disso. Eles estão achando que o amuleto vai salvá-los nesse momento, mas infelizmente não vai. Vamos terminar aqui o nosso texto, que a gente está falando, que aí vai falar sobre essa batalha que acontece aqui e que eles acham que a arca, né, vai salvá-los. E ele diz assim no versículo 10, que é onde nós paramos. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? E o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias,
estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Então, percebem a verdadeira desgraça que acontece no meio de Israel nesse momento, onde eles acreditavam que a arca da aliança faria a diferença no acampamento dos filisteus. E até os filisteus pensaram nisso, né? Porque eles conheciam o Deus de Israel. Mas não foi isso que aconteceu, porque na verdade a ira de Deus estava sobre o povo de Israel, sim, nesse momento, por causa do seu grande pecado, por causa da sua maneira de viver, por causa do comportamento desses sacerdotes, Eli, Ofni e Finéias. Havia já um juízo de Deus programado pelo próprio Senhor, através da profecia que Eli tinha acabado de ouvir daquele homem. Então, todo o contexto de Israel nesse momento caminhava para um juízo de Deus acontecendo sobre o seu povo, infelizmente. Mas Deus, vez após vez, estava tentando de alguma maneira falar através dos 12 juízes que já tinham passado aqui pelo livro de Juízes. A gente vai ver agora sobre isso. Deus começa a agir novamente através agora de Samuel para tentar trazer alinhamento para o seu povo, mas ainda não era o momento correto, né, desse alinhamento que Samuel estaria tentando fazer. E Israel, vez após vez, estava justamente obstinado no seu pecado, né? Corrompido com a sua idolatria aos outros deuses na terra de Canaã, misturado com os cananeus de todas as maneiras possíveis. Então, eles não sabiam mais discernir o que era ser santo diante de Deus e o que era ser profano diante dos outros deuses de Canaã. Então, existia uma certa mistura intencional mesmo, né? A gente foi vendo durante o livro de Juízes que isso aqui é só o desfecho. Então, o livro de Juízes é justamente esse trajeto que Israel está tendo durante esses quase 400 anos, e esse é um dos desfechos do que está acontecendo com Israel por causa desses quase 400 anos de pecado, de desvio de Israel do seu Deus, das práticas que eles estão tendo com os deuses em Canaã. Então Deus só está mostrando o seu juízo sobre o seu povo e também sobre os sacerdotes que estão ali cuidando do tabernáculo. Deus precisa limpar de novo, né? Deus precisa de alguma maneira fazer com que a justiça dele aconteça. E a gente às vezes parece que, nossa, Deus está sendo um Deus punidor, né? Um Deus aparentemente mau nesse momento. Eu quero dizer para vocês que não. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, porque ele está aguardando há quase 400 anos que Israel mude o seu posicionamento aqui nessa história do livro de Juízes. A gente lê alguns capítulos, né? Porque Juízes é bem pequeno. Então a gente logo imagina que parece que passou só 5 anos, 10 anos. Não, nós estamos falando de quase 4 gerações de pessoas em que nada muda, em que o pecado permanece, em que a injustiça permanece, né? Em que o pecado realmente está corroendo Israel, e Deus precisa agir de alguma maneira para guardar, lembra a linhagem? Deus precisa guardar a linhagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que isso aconteça, ele precisa de alguma maneira agir, e agir com juízo, infelizmente por causa do pecado. Porque senão provavelmente até a linhagem, né, de Jesus teria sido corrompida em algum momento aqui, se Deus não age ao longo da história. E é assim que Deus vai agindo. Então termina com, infelizmente, os filhos realmente de Eli mortos, Ofni e Finéias. Eli morre também no mesmo dia, tendo a sua queda ali, né, e o pescoço quebrado, né, então ele sofre ali
uma fratura na sua coluna e morre instantaneamente. E a nora, né, a esposa de Finéias, ela estava grávida, perto provavelmente de dar à luz, e com essa notícia terrível da morte do marido, da morte do sogro na mesma hora, e da arca de Deus ter sido tomada, ter sido roubada pelos filisteus. Gente, a arca de Deus era a presença de Deus no meio de Israel. Era a certeza para eles de que Deus estava com eles. Então pensa vocês agora qual era o sentimento do povo de Israel nesse momento em que esse mensageiro chega dizendo que a arca de Deus foi tomada, foi roubada. Os seus maiores inimigos, os filisteus, nesse momento estão com a arca. Eles não têm mais a arca. A presença de Deus foi embora, foi levada. Os nossos inimigos têm agora a presença de Deus com eles. Deus nos abandonou. Deus não está mais entre nós. Essa é a mensagem que está sendo passada com essa arca sendo tomada do meio de Israel. E termina então com o nascimento desse menino chamado Icabode, né? Foi-se a glória de Deus, a presença de Deus saiu do nosso meio. E eu falei um pouquinho sobre isso na pregação, né? Porque isso me chama muita atenção. Como os nomes no Antigo Testamento, principalmente, eles têm sempre um significado muito profundo de identidade. Sempre que Deus queria falar algo no meio de Israel, ele usava o nome de alguém que estava nascendo, o nome de alguém que ele mudava para dizer o que estava acontecendo no meio de Israel. E nesse momento, essa mulher, essa esposa de Finéias, sabe o que está acontecendo. Ela é inspirada nesse momento, talvez pelo próprio Deus, a colocar o nome do seu filho que está nascendo no meio dessa desgraça, no meio de Israel, nesse momento da história, onde a arca de Deus foi levada pelos próprios inimigos, pelos filisteus, por causa da negligência do sacerdote, pelo próprio pecado do povo de Israel, isso aconteceu. É muito triste quando a gente sabe que é o nosso pecado que está realmente atraindo tanta destruição, né? Para a nossa vida, para o nosso mundo, para o nosso povo, para a nossa família, né? Então, ter essa consciência seria a melhor parte para, a partir daí, haver arrependimento. Vamos seguir aqui, acho que ainda dá tempo da gente partir um pouquinho, tem 15 minutos, eu vou ler mais um trechinho aqui, pelo menos do capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, e nós vamos até o versículo 12. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e o nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar.
caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Gente, capítulo 5 aí é poderoso. Vou só, talvez, tentar falar o início aqui, mas talvez a gente até consiga entender o que está acontecendo. Então, nós temos a arca de Deus sendo tomada naquela batalha que acabou de acontecer contra Israel, e os filisteus, então, levam a arca de Deus para o seu território. O território dos filisteus, gente, fica exatamente onde hoje é a faixa de Gaza. Então, hoje a gente consegue compreender melhor isso, falando isso por causa da guerra, né? Então, toda aquela faixa pequena do sul de Israel, que hoje é a chamada faixa de Gaza, onde está acontecendo a guerra, é aquele território que era dos filisteus. Tem todo um nome, por isso que virou Filístia e depois virou faixa de Gaza. Tem toda uma história para ela ser aquele território ali, ok? E os filisteus então levam primeiro para a cidade de Asdod. Eram 5 cidades que nós vimos, inclusive, numa das aulas, que representam os 5 principais principados, né, do Velho Testamento. Então, tem toda essa questão espiritual por trás disso. Então, as 5 cidades dos filisteus representam os 5 principais principados daquela região, né? Então, tem toda uma questão muito mais espiritual do que física. Por isso que são 5 cidades. Asdod, Ascalon, Ecrom, e tem mais 2. Agora eu não tô lembrando de cabeça, mas talvez a gente até tenha elas escritas aqui. Gate e mais alguma. Então são 5 cidades da cidade dos filisteus. E eles começam por Asdod, que talvez fosse a principal cidade dos filisteus naquele momento, onde talvez os reis ali, né, dos filisteus ficavam, e aonde ficava o templo maior deles, que era o templo do deus Dagon. Dagon é como se fosse um grande peixe em pé com uma cabeça de ser humano. Essa é a estátua de Dagon. Depois, se você quiser, põe aí no Google a imagem de Dagon que vocês vão ver. E esse deus era adorado, então, na cidade de Asdod e por todos os filisteus. Esse era o deus principal dos filisteus, Dagon. E eles vão lá e colocam a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon, do lado da estátua de Dagon. Então, eles pensaram que a Arca da Aliança era um presentinho agora dado ao deus Dagon. Então, pensa a afronta, né, que Israel faz com que a arca tenha exatamente de ser levada pelos filisteus, por um povo extremamente idólatra, e a arca de Deus, a presença de Deus é colocada dentro do templo do Deus deles, do Deus Dagon. Com certeza a briga no reino espiritual foi forte lá, né? Então nós tivemos uma batalha espiritual durante toda a noite terrível, e por isso que 2 dias seguidos eles encontram o Deus Dagon caído, né, com o rosto em terra, porque ele teve que se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Satanás nunca será maior do que o nosso Deus em nenhuma circunstância. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e dirá que ele é Senhor. Então não haverá principado e potestade que não vai se dobrar. Me vem muito à memória quando Jesus entrava nos povoados ou nos lugares, né, no próprio na cidade de Decápolis, né, nas 10 cidades lá, onde ele vai para libertar o gadareno. E quando ele chega, quando ele pisa os pés ali em Gadara, aquele homem endemoniado corre até Jesus e dizer: que eu tenho contigo, ó Nazareno? O que eu tenho? O que você veio fazer aqui? Então é como se Jesus estivesse ali realmente afrontando aquele principado, aquela potestade que estava ali. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava indo especificamente para libertar aquele homem e libertar aquela região daquele principado. Então, todas as vezes, né, que o Senhor é colocado em batalha contra qualquer principado e potestade, ele sai vencedor, não tem outra opção. E a arca é colocada, então, no templo de Dagon, e para representar esse poderio do Senhor, graças a Deus, a presença de Deus sempre vai ser muito maior do que qualquer demônio. Dagon, então, durante 2 vezes é colocado com o rosto em terra, ele tem que se dobrar.
E imagine os sacerdotes de Dagon, né? O povo ali de Asdod levanta e vai lá oferecer as suas oferendas, prestar o seu culto a Dagon, e eles chegam lá e Dagon tá literalmente caído, com o rosto em terra, e eles percebem que aquilo está acontecendo por causa da Arca da Aliança, a Arca do Deus de Israel. Então, o Deus de Israel está vencendo Asdod, né? Dagon, melhor, na cidade de Asdod. Para piorar, depois da segunda vez, a palavra vai dizer que Deus, então, coloca as suas mãos sobre o povo da cidade. Gente, só abrir um parênteses, e aqui está o sentido dessa passagem toda que a gente leu. Se a gente olhar para o livro de Êxodo e olhar para como foi que o Senhor ensinou Moisés e ditou todo o tabernáculo para Moisés e disse para Moisés construir as peças do tabernáculo e disse para ele construir a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança então tinha um lugar específico para estar, que era no Santo dos Santos, coberto pelas cortinas que separavam aquele lugar, e todo o átrio era também era cercado, né, por hastes. Toda a construção do tabernáculo tinha um sentido só. Aquele lugar era território santo. Muito maior e muito mais santo era o Santo dos Santos, aonde a presença de Deus estava. E o que Deus fala então para Moisés quando ele dá ordem sobre esse tabernáculo? De que somente a tribo de Levi deveria então se santificar, se separar, e eles teriam rituais diários, semanais, anuais, para estar servindo a Deus dentro do tabernáculo. Então, o único lugar em que qualquer pessoa, pecador ou levita ou israelita, pudesse estar era no átrio, no pátio, na parte externa do tabernáculo. Passando da pia, né, de bronze, a pia onde eles lavavam as mãos, para dentro do lugar santo, aquele lugar só era visitado, só podia ser adentrado pelo sacerdote, nem pelos levitas, não podia. Era somente o sacerdote, e ele tinha que ter consciência de que a vida dele estava debaixo do altar do Senhor. Ele estava santo para estar naquele lugar. E somente uma vez no ano, depois da expiação, do pecado pela expiação, é que o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Então percebe que aonde a Arca de Deus estava, representava a presença de Deus real naquele lugar. E se alguém estivesse fora de santidade, o que aconteceria com essa pessoa, gente? Ela morreria instantaneamente. Então, o que vocês acham que a Arca de Deus, que representava a presença de Deus e que ela era mesmo a representação da presença de Deus num lugar, o que aconteceu com essa arca, com essa presença no meio do território filisteu? Onde todo mundo estava debaixo de extremo pecado, de total idolatria. A palavra é clara em dizer para nós, quando eles, versículo 6, depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Deus é santo. Deus é santo. Deus não pode habitar no lugar onde tem pecado. Porque se Deus entra no lugar onde há pecado, a sua santidade atinge automaticamente o lugar de pecado e aquilo é instantaneamente destruído por causa da santidade de Deus. Vou dar um exemplo prático para a gente entender. Se você pega uma tomada 110 e coloca ela no 220, o que acontece na hora, gente? O aparelho explode, queima na hora. Por quê? Porque o 110 é muito menor do que a potência do 220. O que aconteceria se qualquer ser humano tentasse se aproximar minimamente do Sol, gente? Ele é fulminado instantaneamente,
por causa do calor que existe no sol. Essa é a representação talvez mais simples que a gente possa dar a respeito da presença de Deus com homens pecadores. Impossível. Por isso Deus, por que eu comecei falando do tabernáculo? Por que Deus faz um tabernáculo, um lugar restrito, cercado, com sacerdotes restritos que têm que se santificar para que eles pudessem acessar a presença? Porque todo o restante de Israel estava debaixo de pecado. Então não tinha comunhão com a santidade de Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, o que nós precisamos ser, gente? Santos. Deus não habita em meio ao pecado. Então, ou a santidade ou não tem comunhão com Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. O que nos leva à morte é o pecado. O que nos afasta de Deus é o pecado. Então, aonde há pecado, Deus não pode estar. Não há mistura, é óleo e água. Não tem como, não existe. Então Deus mostra o seu poder agora na região dos filisteus através da sua presença, indicando justamente o que ele sempre indicou com a Arca da Aliança. Essa é a minha presença na terra. Então, se vocês estão em pecado, agora assumam o risco de estar próximo da minha presença. Eu vou fulminar, eu vou matar vocês, a minha mão vai ser sobre o homem. Gente, se Deus viesse para perto de nós, com o pecado que nós temos, sem a intercessão de Jesus, nós somos mortos instantaneamente por causa do nosso pecado. É o sangue de Jesus que realmente nos purifica, nos santifica e nos dá acesso à presença de Deus. Quando a gente tem consciência disso, quando a gente tem consciência da presença de Deus, a gente talvez pecaria muito menos, principalmente em ambientes onde Deus aparentemente não está vendo. Né? Então a consciência de presença de Deus seria ainda maior em nós e a gente teria muito mais temor ao Senhor por causa disso, né? Então a gente ainda não teme. Eu lembro que eu vejo sempre, para a gente terminar aqui, eu vejo sempre algumas pessoas falando assim, por exemplo, dar um exemplo também prático. Por que a gente só vê pornografia num quarto fechado onde ninguém está nos vendo? Porque a gente acha que a grande questão é se o nosso pai vai ver, se a nossa mãe vai ver, se o nosso marido vai ver, se a nossa esposa vai ver. Por isso que a gente entra sempre num quarto recluso e vai ver pornografia. Só que a gente esqueceu de um detalhe. O olho que tudo vê está vendo. Então, né, você está escondendo de quem que você está escondendo? Né? Então, quando eu não faço, quando eu não cometo pecado, porque eu não quero desagradar a Deus, aí faz toda a diferença. Não tem a ver com de quem eu estou escondendo de forma terrena, e sim de forma espiritual. Então é muito maior essa questão do pecado, né? Então a gente precisa tomar mais consciência da presença de Deus e não da presença dos homens. Da presença dos homens a gente não precisa temer. A gente precisa temer da presença de Deus. Então Deus vem, gente, com uma fúria terrível sobre todo o território filisteu, mostrando o seu poder, a sua santidade em meio ao pecado, em meio a principados e potestades, demônios mesmo, que agiam em todo o território dos filisteus. Então, semana que vem, nós estamos terminando aqui, a gente pode até dar uma lida de novo em 1 Samuel 5, só por ler. Mas é isso que está acontecendo. Eles estão sendo afligidos por causa da santidade de Deus que está no meio deles. E aí a gente segue vendo o que os filisteus vão fazer agora com essa devastação que está acontecendo, com essa arca de Deus que está no meio deles e que está trazendo tragédia em cima de tragédia, que a gente vai continuar no capítulo 6, que é disso que está falando. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Oremos. Pai, nós queremos agradecer